Olá, estamos iniciando mais um ACCast da Associação Comercial de Jundiaí. E hoje nosso bate-papo vai ser com um convidado bastante especial, né? Ele que vai falar do empreendedorismo, de como as empresas, as pessoas podem se beneficiar da tecnologia em tempos de inteligência artificial. E eu quero apresentar aqui para vocês o Alexandre Borim. Obrigado pela presença, Alexandre. Obrigado a você, Marco. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí no ACEcast. Parabéns pela iniciativa, muito bacana. Bora falar de empreendedorismo, falar sobre inteligência artificial, tecnologias que podem e vão mudar a nossa vida. Sim. Esperamos muito que seja para melhor, né, Marco? Com certeza. E bora falar, vai ser um papo bem gostoso. Legal, Alexandre. Eu estava olhando aqui o seu currículo, que é bastante extenso, mas você que é palestrante, né, de marketing, inteligência artificial, inovação, né, está à frente aí da empresa Prestos, né, que é especializada nas secretárias compartilhadas. Vi aqui que sua formação é inicialmente de engenharia elétrica, né? E aí eu quero já ir direto ao assunto. Como que a engenharia elétrica, tecnologia, inteligência artificial conversa, né? E você tá tão à frente assim do mundo dos negócios. Me fala um pouquinho. É legal, né? Eu gosto de falar sobre essa mudança que eu até tive na carreira de valorizar muito a área de vendas. Então, poxa, a gente está aqui na ACE, cara, tem tudo a ver com comércio, com vendas, com marketing, né? E eu fiz realmente essa transição. Então, eu estudei engenharia, uma parte meio negra do meu currículo. Eu estudei no ITA, inclusive, alguns meses e mudei para a Unicamp. Mas eu adoro mesmo vendas, adoro marketing. Então, desde então, eu tenho me especializado em tecnologias, até a Prestos, que eu fundei depois de ser executivo da Ericsson por muitos anos. Eu fundei uma empresa para trabalhar com vendas, com marketing, que é o que você mencionou, uma empresa de secretárias compartilhadas. Sim. Na época não existia nada parecido. Isso nos levou a ser capa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pelo destaque, né, da inovação. Mas inovação sempre teve um pouco no meu sangue, assim. Então, eu gosto muito de falar sobre o que você pode fazer no seu negócio com um pouco mais de inovação, com um pouco mais de tecnologia. E, poxa, aqui em Jundiaí, que é um ecossistema tão bacana, a gente está tentando justamente levantar essa cena de inovação da cidade, que ela tenha mais vivacidade, ela seja mais rica. E está sendo muito legal. Depois a gente fala um pouquinho do Grape Valley. Que legal. Vamos introduzir o pessoal sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente tem a mesma idade, 46 anos. Pois é. E quando a gente começou a estudar, enfim, a inovação, o assunto não estava em alta como é hoje. A inovação já acontecia, mas ela acontecia de uma forma diferente. E hoje a gente ouve dizer da inteligência artificial, que para muitos ainda está distante, mas ela está presente, né? Claro. Então, assim, você, até mesmo por conta dos empresários com que você convive, inteligência artificial é algo que veio para ficar ou é algo que está sendo muito falado e vai cair por terra mais para frente? Como você enxerga? Muito interessante isso. Bom, diferente de um conceito, por exemplo, de metaverso, que vira hype, todo mundo começa a falar, de repente parece os grilos, né? Ninguém está falando mais nada, né? Sim. Mas isso continua acontecendo, mas num grau muito menor. Eu já acho que com a inteligência artificial isso é muito diferente, porque ela vem aplicada, ela teve realmente uma evolução de ordens de grandeza, 20, 30, 40, 100 vezes mais potência a cada tempo que a gente vai analisando a problemática, e com isso vem muita solucionática, vem muita solução, muita tecnologia que vem ajudar os negócios. Então, definitivamente veio para ficar e o mundo vai ser muito diferente com ela. Já está sendo, né? Então, muitos empregos, inclusive, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso também, né, Mark? Vão estar desafiados e você que está nos assistindo precisa saber o que isso vai mudar ou pode mudar na sua vida. Sim. Tem um conceito muito interessante que eu gosto de mencionar, que é o conceito de funil de futuros. A gente tem que ser capaz de imaginar um funil e pensar lá na frente como que vai mudar o nosso negócio. Esse conceito é bem interessante. Tem um funil, vamos dizer, um possível futuro que a gente consegue imaginar. Tem o futuro desejável, tem o futuro previsto ou não previsto. Então, existem imprevistos que a sociedade pode ter. Agora, pensa só, Mark, pandemia 2019, Covid 2019. Quem iria imaginar? Quem ia pensar de 2019 para 2020 passar tudo isso que a gente passou? Era previsto ou era imprevisto? Totalmente previsto. Estava lá. A sociedade já tinha passado por diversas pandemias ao longo de séculos e não era diferente, não era de se esperar diferente
que haveria uma outra pandemia. Havia, inclusive, documentários rolando na Netflix antes da Sim, pandemia, verdade. sobre o tema pandemia. Então, totalmente previsto. Agora eu pergunto, você que, sei lá, tinha um restaurante, você se preparou para um cenário possível e previsto? Você pegou os contatos dos seus clientes, fez cadastro, fez promoções para conseguir os cadastros, os telefones, os CPFs, os nomes dos seus clientes? Quem não fez, ficou ao léu. Sofreu pra caramba na pandemia. Agora, quem tinha feito, Nadou de braçada. nadou de braçada, foi pro delivery. Os preços, os tickets médios do segmento de alimento e bebida subiram muito, né? A gente sabe o quanto a gente paga hoje em restaurante, né, para comer fora. E esses caras estavam preparados com um pouquinho de tecnologia. Então, a questão hoje é justamente pensar, isso vai acontecer, mas como vai acontecer? Como eu me preparo para acontecer? Que tipo de tecnologia eu já vou adaptando? E não é coisa de ciência de foguete. Às vezes é simplesmente você construir cadastros, por exemplo, e se aproximar do seu cliente, para que você seja a escolha dele. Né? Legal. Alexandre, já de cara já gostei muito de tudo que você está falando, né? A gente conversa muito bem com o pequeno, com o médio, com o grande também. A gente tá nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. E muitos dos que nos acompanham têm dúvida, né? Quer crescer, quer ser um empresário de sucesso. E para você ser um empresário de sucesso, você tem que ter passado por uma história. Então, eu quero aqui aproveitar da sua vinda, eu quero que você conte um pouquinho, né? Quando você montou sua empresa, quais foram os desafios que você passou, né? Como que foi essa sua trajetória até chegar nos dias de hoje, o Alexandre Borim, que já é reconhecido, enfim, que faz um trabalho diferenciado. No começo, como que foi os desafios, né? E ainda mais interligado ao assunto que a gente está falando, de que as coisas mudam numa velocidade cada vez maior, como foi se adaptar desde aquela época até o dia de hoje? Eu imagino que o que você vende hoje, o produto que você tem na sua empresa, Mudou, inclusive, mudou. Evoluiu, claro. Demais, né? Claro. Talvez, e a gente que, de novo, né? A gente tem 46 anos. Na nossa época, quando a gente era menino, o telefone a gente discava, assim, né? Quem é mais novo, talvez não viu ainda, mas tinha que colocar o dedinho e dar corda no telefone. Até o cadeado, né? A mãe colocava para não ligar pro Disque Amizade, né? Exatamente. Pois é, Mark. Não, a gente não gosta muito de falar, assim, egoisticamente sobre a nossa carreira, mas, assim, resumindo e falando um pouquinho, eu era um empresário meio executivo, inclusive, um pouco atribulado demais, ocupado demais, com pouco tempo. E acho que todo mundo que está nos escutando aqui sabe que conforme as coisas vão se acelerando, e a gente vê isso nos tempos modernos, né? As coisas muito corridas, a gente com muito pouco tempo, e eu ficava pensando, poxa, mas eu estou fazendo coisas que alguém podia fazer para mim. E naquela época, né, 2000, 2010, naquela época as secretárias estavam sendo demitidas das empresas e cada pessoa estava assumindo as suas próprias tarefas de dia a dia. E eu falava, gente, mas isso não faz sentido, meu salário é alto demais, alguém deveria estar me ajudando para eu não gastar meu tempo, que é caro para a empresa, nessas coisas. Então eu tive essa ideia de uma empresa que pudesse terceirizar o atendimento do meu celular, a organização dos meus convidados para um certo evento, alguma coisa relacionada à minha agenda, uma pesquisa para um final de semana para eu ter mais qualidade de vida. E aí surgiu a ideia de uma empresa de secretárias compartilhadas. A gente bolou todo o processo, acabamos descobrindo que isso já existia lá fora, então nós conseguimos aprender um pouquinho com as experiências lá fora, e desde então a gente está trabalhando com as empresas. Então, hoje a gente tem mais de 500 clientes, nós atendemos o telefone deles, o WhatsApp deles, tudo remotamente. Então, essas tecnologias todas facilitam muito que as secretárias compartilhadas, que é o nosso produto, atuem remotamente, ajudando as empresas a vender mais, atendendo, fazendo triagem, tanto no WhatsApp como no telefone, e aí a gente consegue atender e incrementar vendas para esses clientes. Agora, como empreendedor, Mark, você sabe, a vida é dura, né? A gente tem muita dificuldade mesmo, né? Acho que uma das primeiras dificuldades é essa, né? Você não saber o que priorizar. É muito comum a gente ver o empreendedor com o que eu chamo de síndrome do super-herói. Ele acha que ele tem que fazer tudo ele mesmo. E ele acaba perdendo com as coisas urgentes tempo importante para desenvolver a empresa, para estruturar a empresa. Então, o empreendedor super-herói, ele acha que se está numa canoa e tem um furo, ele tem que tapar o furo. Aí tem outro furo, ele tapa o furo, de repente ele não tem mais braço. E ele se consumiu na própria operação.
Então, para mim, é muito importante no momento que seu concorrente está indo para o digital, está fazendo um trabalho melhor que o seu nas redes sociais, está conseguindo novas fontes de leads, novas fontes de receita, você também correr atrás disso, mas estruturando a empresa. Sim. Então, quando eu falo de tecnologia, não é ciência de foguete, de novo. Use tecnologias que tragam mais clientes para você ou mais rápido para você do que para o concorrente. Sim. Então, essas são as pegadinhas da falta de tempo. Sim. Todo empreendedor tem esse problema de falta de tempo. E a gente precisa se livrar disso. Sim. A gente precisa estruturar a empresa, colocar boas cabeças para trabalhar, para que a gente tenha tempo para ter insights. Até para meditar, Mark. A gente tem que meditar como vai ser o nosso futuro para estar bem posicionado, usando, inclusive, essas tecnologias que as pessoas às vezes acham que ameaçam elas. De forma alguma. Usar as tecnologias a seu favor. Exato. Né? Então, você que tem um negócio super interessante, né? Claro que no universo de cobrança, por exemplo, né? De advocacia, coisas especializadas, se você tiver mais software, você pode ajudar as empresas antes delas terem um problema de cobrança. Você pode usar a inteligência artificial para ajudar seu cliente, conhecendo a sua técnica, usar a tecnologia para que a sua técnica seja mais vamos dizer, vencedora e ajude mais o cliente. Sim. Você usou um termo que eu gosto bastante, que é a questão de você estruturar, né? E para você estruturar uma empresa, leva tempo. Lógico que você, com inteligência, com o seu intelectual voltado para o crescimento, você pode acelerar esse tempo. Mas o planejamento ele é super importante para esse crescimento. Então, assim, de novo, voltando para a sua história, para que a sua empresa rampasse, esse é um termo que a gente ouve cada vez mais, né? Levou bastante tempo, levou pouco tempo? Como que foi, né, a empresa do Alexandre começar realmente a angariar clientes, perceber que ela era uma empresa sólida, né? Por que dessa pergunta? Porque muitos do que nos acompanham quer que as coisas aconteçam numa velocidade gigantesca. Exato. Com o Alexandre, aconteceu nesta velocidade gigantesca? Não, Mark, não aconteceu. Não aconteceu. Fala. E eu acho que o empreendedor tem que ter o planejamento correto, com a dose correta. A gente tem que ter essa gana, né? Sem dúvida. De fazer o negócio crescer, acontecer o mais rápido possível. Mas também a gente tem que ter o conceito, né, de não estar também 2 passos à frente do cliente. A gente pode estar 1 passo à frente do cliente, trazendo o cliente para o nosso produto, para o nosso serviço, 1 passo à frente dele. Mas quando a gente está 2 passos à frente, às vezes tem uma diferença grande entre o que eu espero que a minha empresa vai crescer e o valor que o cliente enxerga na minha empresa. Eu não me orgulho tanto da performance que eu tive, com a velocidade que eu consegui crescer a minha empresa. Eu acho que eu estava um pouquinho à frente até do tempo demais. Tá. Então, nós demoramos, não tanto para chegar no break-even, que se fala, né? Quando você já paga as contas da empresa, a gente demorou, acho que 12 a 18 meses, no máximo já estava pagando as contas, graças a Deus. Aí a importância de primeiros clientes, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, atrair clientes que já sustentem seu negócio num nível confortável. Mas para rampar, que é ganhar a escala do negócio, até hoje a gente camela bastante. Sim. Né, Mark? E todos os empreendedores, eu falo, empreendedor tem que ficar perto. É um ótimo espaço para estar perto. Empreendedor perto de empreendedor, a gente não perde essa gana, não perde essa vontade de superar as metas. Águia anda com águia, né, Alexandre? Exatamente, é a caça, é você estar perto da fogueira, né, e se alimentar desse fogo empreendedor. Agora, não tem dúvida que são tempos difíceis e cada empresa tem seu desafio. Então, é muito importante a gente também se questionar. Então, se minhas crenças são limitantes, eu não vou crescer. Então, eu preciso escutar pessoas que falam diferente do que eu penso, escutar pessoas que têm mais conteúdo numa determinada área ou num determinado aspecto e a gente conseguir crescer com isso. Né? Sem dúvida. Alexandre, hoje, como que um empresário pode se apossar, se é que esse termo está certo, da tecnologia, da inteligência artificial, para que realmente o negócio dele cresça, aconteça? Ele precisa trazer alguém do mercado que tenha o conhecimento, ou estou falando de terceirizar. Ele precisa trazer alguém para a equipe dele. Ele precisa procurar o que está no mercado e comprar. Como que você enxerga esse ponto? Perfeito. Bom, gente, primeiro eu acho que, igual o exemplo da pandemia,
O empresário que tinha lá o restaurante, para dar esse exemplo, e se preparou com cadastros, com uma aproximação com o cliente, uma tecnologia simples, uma promoção, um voucher, um WhatsApp, ó, escaneia esse QR Code, fala com a gente, põe um robozinho para conseguir capturar o cadastro, faz algum tipo de promoção, nem que seja no papel, enfim. Mas são estratégias que tem que se pensar enquanto você está no mar azul, né, enquanto as coisas estão, porque na hora que você entrar no mar vermelho, você vai estar mais preparado que o seu concorrente. A gente fala, a gente não precisa ser o cara que mais corre, mas a gente não pode ser também o que menos corre, né? Então, por exemplo, se eu me preparo, se eu vou escapar de um leão, é melhor eu estar de tênis, preparado, porque eu preciso correr só mais que meu concorrente. Se o concorrente estiver sem tênis, ele vai ser pegado pelo leão e eu vou fugir do leão. Então, o mínimo de aplicação de tecnologia é necessário nos momentos de calmaria. Então, não precisamos chegar na inteligência artificial aplicada a todos os negócios. A gente precisa começar com tecnologias que nos ajudem a caminhar. Por exemplo, a inteligência artificial ela precisa de dados para, muitas vezes, aprender e aí, então, começar a atuar. Eles chamam de fase de aprendizado. Então, se você, no seu negócio, ou quem está nos ouvindo no seu negócio, gerar dados neste momento, mesmo que você não esteja ainda analisando os dados e não esteja aprendendo com inteligência artificial em cima desses dados, pelo menos os dados você terá. Então, uma pessoa que está totalmente no analógico, atende balcão, não conhece o cliente, como eu mencionei nesse exemplo do restaurante, ele está totalmente ao léu. Daqui a pouco, quando tiver um software de inteligência artificial para o segmento dele, porque cada um segmento vai se resolver de uma forma, ele não vai ter sequer os dados. Vou contar um case interessante. Sim. Tem um restaurante lá em Campinas que chama Banana Café. Eu estive lá e eu conversei com o dono. Eles tinham QR Codes com o cardápio. Você já viu isso? Sim. Todo lugar tem QR Code com o cardápio. E você vai lá com o seu celular, escaneia o QR Code e aparece um PDF. E eu olhei aquilo, padrão, e eu falei para o dono, escuta, você percebeu que você está desperdiçando uma mega oportunidade aqui ao fornecer o cardápio num PDF? Ele falou, como assim? QR Code, estou usando o QR Code. Tem gente que acha que usar QR Code é qualquer coisa. Não, tem que usar o QR Code do jeito certo. Sim. O que nós fizemos com ele? Assim, escuta, olha, tá aqui meu cartão, eu trabalho numa empresa, a gente criou algumas tecnologias e uma delas foi o bot WhatsApp que faz o atendimento de triagem para você, sozinho. Por que você, não, ao invés de colocar o PDF, você não coloca um link para esse bot? E a primeira coisa que o bot vai fazer é, bem-vindo ao Banana Café. Segue o link do nosso cardápio. Pá! Qual que é a diferença, Mark? Muita diferença. Muito. O bot já pegou o telefone celular do cara que acabou de ler o QR Code. A partir daí, você basicamente pede para ele, na segunda pergunta, quer ficar por dentro das novidades de happy hour do Banana Café? Responda com o seu nome. Ao responder, você está de acordo com os termos de privacidade e nos autoriza a entrar em contato com você. Acabou a pessoa que Começa responde, a ter dados. você começa a ter dados. Em 6 meses, eles conseguiram, sabe quantos contatos? 18 mil contatos. 18 mil contatos. Pelo hábito de consumo e pelas vezes que essas pessoas voltaram no restaurante e escanearam mesmo o QR Code que levou para o bot e registrou a interação, ele consegue até saber em que dias a pessoa vai mais frequentemente. Consegue reformular o cardápio, o que vende, o que não vende, preço, Também. tudo. Também. Ou chama a pessoa, olha, quer fazer seu evento conosco? O setor corporativo do Banana Café tem eventos para empresas, tal. Consulte, clique aqui e fale agora com o nosso vendedor. A pessoa clicava, tocava o telefone. A pessoa não sabia, ela só estava clicando no link. Tocava o telefone do vendedor, digitava o vendedor para falar com o cliente. Ele recebia um contato do Banana Café em 2 minutos. Então, você vê, são tecnologias simples, não tem inteligência artificial ainda, Mark, neste caso. Sim. Esse exemplo está gerando dados, e aí você pode tratar os dados e começar a mandar SMS para os 10% que você acha que vão consumir um produto, porque você analisou os dados e agora você sabe quem são. Você me trouxe esse exemplo, né, esse case, e me remeteu esse final de semana. Eu fui para Olambra, né? E eu parei numa lanchonete e eu confesso para você que a atendente me tratou mal.
Ou seja, vou melhorar o que eu falei. Ela não me tratou bem. Porque quando Perdeu a a gente... oportunidade. Perdeu a oportunidade, não olhou no meu olho, não perguntou se eu queria alguma coisa, demorou para vir até mim. E isso dentro da associação comercial é um assunto que muitas vezes ele é recorrente, no sentido do mau atendimento, né? Então, um atendimento ele é super importante. E aí você me traz aqui na nossa Uma conversa experiência, né? a tecnologia. De que forma que essa tecnologia, aliado ao atendimento, né, na hora das vendas, pode efetivamente fazer com que vire a chave. Você enxerga, né? Então vamos pensar no nosso comércio, você também é de Jundiaí, né? Você percebe que aqui em Jundiaí a gente pode ter um melhor atendimento, a gente pode ter um atendimento não convencional, que é o tete a tete, também tecnológico, de modo que vá ajudar esse empreendedor? Com certeza. Ó, Mark, tem palestras que eu faço para empresários. Não foi na CES, não. Mas recentemente fiz aqui em Jundiaí, inclusive, e eu fiz essa pergunta que você falou aqui em Jundiaí. E eu faço sempre. Eu chego na plateia e falo assim: quem de vocês aqui foi mal atendido essa semana? Levanta a mão. E a galera levanta a mão. Quase todo mundo, 60%, 70% levanta a mão. E eu falo: muito bem. Agora eu quero de vocês, empresários aqui, que vocês me respondam a seguinte pergunta. Quem de vocês tem uma empresa que atende mal? Levanta a mão. Ninguém levanta. Mark, como você sabe? Ninguém levanta a mão, cara. Então veja, esse negócio que você visitou, que não conseguiu aproveitar a oportunidade de se relacionar bem com você, tem um empreendedor que acha que atende bem por trás. Agora, como que você explica todo mundo ser mal atendido, 70% das pessoas serem mal atendidas na última semana e ninguém levantar a mão? Quer dizer, o atendimento é uma grande oportunidade que, em geral, é desperdiçada. Quando a gente traz o componente tecnologia, vamos posicionar isso aqui. Hoje em dia, o consumidor, não só de balcão, o cara da internet, o cara que está no Google procurando, ele é imediatista. Isso depois da pandemia piorou de um jeito sensacional, assim, é uma oportunidade para quem é rápido. Hoje, o cliente te procura ou te manda um WhatsApp, ele espera ser respondido em 10 minutos no máximo. 5 minutos, idealmente, 2 minutos você ganha o cara. Então, começar a usar tecnologias para fazer a triagem começa a te separar do seu concorrente, que demora horas, às vezes, para responder. Eu estava tentando cotar outro dia, estava procurando uma lavagem de sofá. E eu contatei 3 empresas. O segundo cara, ele me retornou em 1 hora e pouco. Foi super atencioso. Mas eu respondi assim para ele: cara, como o mercado está, né? Você acredita que nessa 1 hora eu não só consegui uma resposta do seu concorrente, como ele já marcou a visita para daqui 10 minutos aqui em casa? E o segundo, mais rápido, que foi essa empresa que me respondeu em segundo lugar, perdeu o negócio imediatamente. Eu pergunto para você e para quem está nos ouvindo: se você é atendido rapidamente, qual a chance de você parar de procurar outras alternativas? Então, o atendimento, você muito bem traz esse assunto, é essencial. E se a gente não tiver mínimos de tecnologia para garantir atendimento em menos de 2 minutos, Mark, tem uma estatística. Olha, eu quero que você repita isso, né? Porque assim, esse ponto é super importante. Né? A agilidade, a gente preza, né? Realmente, a gente vive numa sociedade que a gente gosta das coisas de forma imediata, principalmente se a gente está pagando, consumindo, né? Então, se você puder repetir, eu gostaria que você reforçasse, inclusive, esse ponto que você está. Eu vou citar, inclusive, uma estatística do livro do David Scott, que fala sobre o marketing em tempo real. Tem estatísticas americanas que mostram que se você responder um cliente em menos de 2 minutos, as chances de você fechar o negócio são 391% maiores. Uau! 2 minutos, Mark. Por quê? 2 minutos, se o Mark entrar em contato com a Presses, certamente você vai receber um contato nosso e uma resposta em menos de 2 minutos. Qual que é a chance, volto a dizer, de você parar de procurar uma empresa para te ajudar com atendimento, para te ajudar a vender mais, a encontrar mais leads no mercado?
muito alta. Porque o cliente ele não gosta de procurar. Você acha que eu entro no Google para procurar? Não, eu não entro no Google para procurar. Eu entro no Google para achar. O que o cliente quer é achar, não é procurar. Quando ele vai no Google. Ele quer achar. Verdade. Então, se ele acha, ele já fica mais tranquilo. Pô, legal, consegui uma empresa que parece super acessível. Que, aliás, se eu tiver um problema com o produto dessa empresa, me parece ser acessível, volto a dizer. Ou seja, eu vou poder resolver o problema. Mesmo que a minha experiência inicial não seja boa, pelo menos eu tenho disponibilidade. Eu tenho alguém com um sorriso na voz ou com rapidez e agilidade no WhatsApp para me ajudar. Né? Esse negócio do Google é interessante. Tem uma estatística também para trazer números aqui, né? Você imagina que você deve fazer anúncios, as pessoas fazem anúncios, né? Você que não está no digital ainda, te convido, né? O digital é um dos jeitos mais interessantes de se fazer prospecção hoje. Hoje você faz um anúncio no Google, você paga R$4 num clique. Sim. Né? É muito, muito dinheiro. Sim. Depois de 5 cliques e você tem um visitante mais qualificado, você já gastou R$20. De cada 4 visitantes qualificados, um vai entrar em contato com o seu negócio. De 20 foi para R$80 o custo de um cara te chamando no WhatsApp. Sim. Ou no telefone. Então, é R$80 que você está segurando na boca do lixo, Mark. No lixo. Se você atender bem, você fica com os R$80 e ganha muito mais vendendo. Se você atender mal... Jogou, rasgou dinheiro. R$80 foram no lixo. Isso é média. Sim. Você pode gastar até mais no seu negócio. Depende do nível de concorrência, o que está acontecendo no seu mercado. Sim. Então, você tem toda a razão. O atendimento, a primeira experiência que o cliente tem com a sua empresa tem que ser excelente. E as tecnologias estão aí, a gente pode explicar alguns detalhes, mas assim, é muito possível hoje se usar tecnologias bem simples. Desde o QR Code, que chama para a ação num banner, num panfleto, num cartão de visita, até as tecnologias mais avançadas que ligam para o vendedor ou que te permitem conectar a sua equipe de vendas com o cliente o mais rápido possível. E aí, só para terminar, por que 391%? Mais? Porque em 2 minutos, o cara ainda está com um problema na cabeça, ele tem tempo, ele não está em reunião, ele não deixou de pensar naquilo, ele está pensando justamente no problema que ele quer resolver. E se ele conseguir te encontrar, você vende mais, é óbvio. É simples, é comportamento humano. Sim. Eu quero parar de procurar e quero encontrar soluções. Né? Ou seja, né, agilidade aliado à tecnologia é a palavra de ordem se você quer fazer o diferencial, se você quer que seu produto seja vendido, se você quer que seu produto chegue até quem quer comprar. Né? Não dá para ficar aguardando o dia de amanhã, o período da tarde, da noite, para que essa resposta aconteça. E muitas vezes você precisa, sim, ter alguém especializado, que seja uma empresa terceirizada, que detenha o conhecimento, que seja alguém que saiba como toda essa tecnologia aconteça, para que no final das contas essa venda aconteça. Agora, eu quero ser provocador aqui com você, Alexandre. Bora mais fundo. Se a gente vai aliar o nosso atendimento à tecnologia, o negócio não vai ficar muito frio. Perfeito. A gente não vai ficar refém dos robôs, da máquina. Como que você enxerga esse ponto? Porque eu acho que quem nos acompanha tem essa dúvida, talvez essa percepção, que eu quero saber se ela tá certa ou tá errada, de que, pô, eu não quero tratar com um robô, eu não quero tratar com uma máquina, eu quero tratar com uma pessoa. Como que você enxerga isso? Você está completamente correto. A gente não quer tratar com um robô. O atendimento ideal é aquele atendimento que me dá o que eu quero, que pode ser o link do cardápio, que pode ser uma proposta, que eu desafio até você mesmo, Mark, na sua empresa. O atendimento automatizado inicial pode simplesmente dar as boas-vindas. Quer fazer negócios com a Monteiro Valente? Sim. Clique e baixe uma proposta em 1 minuto. Você está poupando o tempo do seu comercial. Mas na sequência, vou te transferir para o atendimento humano. Sim. Você está entendendo o nível de balanço que nós temos que ter entre tecnologia? Nesse exemplo simples. Sim. Você já fez meio que o pré-atendimento rápido e imediato. Você até deu uma proposta para ele baixar. Sim. Ah, mas eu não consigo fazer uma proposta porque cada cliente é de um jeito. Então coloca 3 propostas, PMG. E se precisar, contate-nos e a gente vai fazer uma proposta melhor ainda e mais customizada, personalizada. Mas veja,
É um balanço sempre que a gente tem que ter entre tecnologia e atendimento humano. Porque eu quero ser atendido por gente. Eu quero que alguém olhe no meu problema, olhe no meu olho, eventualmente, e diga, cara, o que você precisa é isso daqui. É uma consultoria, Mark. Claro que tem produto que o cara quer comprar sozinho. E-commerce, reserva. Poxa, até uma consulta médica, hoje você quer ser atendido por um autosserviço que eu possa ver qual médico eu tenho, qual convênio eu tenho, qual médico eu tenho, qual horário que tem, acabou. Porra, ótimo pensar em autoatendimento. Agora, em geral, B2B, vendas consultivas, é olho no olho. Eu quero que alguém entenda meu problema e diga, olha, o seu caminho é este. Então, sempre atentar. Eu não quero ser atendido por robô, mas o robô pode fazer o meio de campo para mim, ajudando tanto a empresa, o vendedor, como o próprio cliente. Então, ter uma proposta em menos de 1 minuto é tudo que o cliente quer para parar de procurar. Ele quer achar as coisas. Mas depois você já dá o link e continua a transferência para o humano. Então, eu super acredito na transferência do automatizado para o humano e o mais rápido possível. Fazendo uma analogia com um jogo de futebol e o seu negócio, praticamente a tecnologia é o tocar de bola para que vá lá você atacante e feche o negócio. Isso, né? exatamente. A tecnologia ela é aliada, ela faz parte do time, faz parte do negócio, para que no final das contas o gol seja feito. Vamos falar de inteligência artificial, que acho que está no ponto certo. Sim. Na hora que você entrar no seu Windows, no seu Office, vai ter lá do lado direito agora o Copilot, que você começa a escrever e ele vai te ajudando com as tarefas. Então não é a inteligência artificial que vai acabar com o seu trabalho, mas é o Copilot, é o copiloto que fica à direita lá muitas vezes, onde você com um prompt, né, que agora o pessoal fala sobre prompt, que é você ser capaz de fazer a pergunta certa para a inteligência artificial e ela vai te gerar imagens, textos, resumos, análises, projeções e baseado nisso o empreendedor vai tomar as suas decisões, vai escrever o seu texto usando parte e adaptando eventualmente do que foi produzido. Então é isso, a inteligência artificial ela te coloca a bola no lugar certo para muitas vezes você chutar para o gol e saber qual é o lado que você deve inclusive chutar baseado nas estatísticas daquele goleiro, né? Sim. Então são coisas assim que a gente tem que tirar esse melindre, esse medo de que as tecnologias vêm para ameaçar. Não, a gente tem que desenvolver os nossos negócios usando a tecnologia. Então, não é olhar a inteligência artificial e tentar rotular, vai ser bom, vai ser mal para a gente. Vai ser bom, vai ser ruim. Não, é falar, como que eu pego esse trem e coloco para dentro do meu negócio? Como que eu gero um diferencial disso agora? Eventualmente até desenvolvendo, porque não, sistemas novos, formas novas de se vender, de se relacionar. Então, isso é dia a dia. E você pode falar assim, não, mas vai demorar muito para chegar no meu segmento. Será? Será? Será que já não passou? 3 anos atrás, os criativos achavam que eles iam continuar desenhando, criando imagens, propaganda. Mark, hoje, 2023, nenhuma das propagandas gráficas que o Google AdSense e AdWords faz, que é o Google Ads, para vender produtos, nenhuma é gerada pelo anunciante. Todas são geradas por máquina. O anunciante ele coloca algumas figuras que são compostas pela própria inteligência artificial e coloca algumas frases que são compostas pela inteligência artificial do Google. E os anúncios que são mais clicados se tornam vencedores, ou seja, já tem essa inteligência toda embutida na plataforma. Mas 3 anos atrás, meu trabalho meu emprego está garantido, porque não vai haver criatividade de anúncios. O criativo é o cara que tem criatividade, ele não vai perder o emprego. Já está perdido, já praticamente. Claro que existem adaptações, mas as próximas gerações verão coisas muito mais poderosas. Hoje, o nível da inteligência artificial está entre um cérebro de camundongo e um cérebro humano, que já é bastante. Sim. 2045, a inteligência artificial, as projeções já indicam que a inteligência artificial será equivalente a todos os cérebros humanos do planeta. Então pense, claro, em riscos também, sim, mas pense no poder que isso tudo pode agregar nas nossas vidas. O duro é saber o que a gente vai fazer com isso, Mark. Será que a gente vai ter mais qualidade de vida ou a gente vai trabalhar cada vez mais? Exatamente. Isso eu acho que o empreendedor tem que pensar. Sim. Porque até agora tudo que vem só nos sobrecarrega. A gente quer coisas que nos tragam qualidade de vida. E é uma decisão um pouco pessoal. É sair um pouco dessa síndrome do empreendedor super-herói
e entrar um pouquinho mais nos tempos que a gente está vivendo. Se a sua empresa continua só fazendo relacionamento analógico, só balcão, muito pouco rede social, muito pouco digital, você está no século errado, meu caro. Você está perdendo o bonde. Começa a usar essas coisas para começar a caminhar um pouco mais no século certo. Traga a sua empresa para o século certo. O Alexandre, assim, ó, eu sou empreendedor, sou um pequeno empreendedor, né? E eu tô falando quem nos assiste, quem nos acompanha, e eu quero me manter no status de inovador. Eu quero manter minha empresa sempre na inovação. Eu queria que você falasse como se fosse realmente o beabá. O que o empresário de hoje, que é o diferente daqui 1 ano, daqui 2, muda. E que é diferente do passado, porque as coisas mudam, mas o que hoje o empresário, para ser inovador, ele precisa estar fazendo? Ele precisa estar fazendo conexões. Mark, nós temos 46 anos, você já citou isso 2 vezes nesse episódio. Como eu me mantenho jovem? Estando em contato com jovens, estando em conexões com startups, pensando e trocando ideia com pessoas que pensam diferente do que eu penso. Startup é jovem só que precisa estar? De jeito nenhum. Não, eu tenho startup até hoje. Meus filhos, 9 e 11 anos. Eu incentivo eles para já terem startup. Inclusive, saiu na mídia agora recentemente, eles criaram a impressora Pix, que é uma impressorinha que quando o estabelecimento recebe um Pix, a impressora joga um papelzinho para cima. E aí, o que acontece com o papelzinho? Acabou a fraude. Nunca mais você vai precisar ficar pedindo pro seu cliente, não, você pode, por favor, mandar o comprovante do Pix. Cara, o Pix está lá, já chegou. O vendedor pega, rasga o papelzinho, grampeia no pedido e tá pago. Startup é para qualquer idade. Eles têm 9 e 11 anos. Impressora Pix. Estão lançando até site. E a gente, que é mais velho, tem que estar junto. Então, aqui em Jundiaí tem uma excelente oportunidade, que é o próprio Grape Valley, que você já sempre falou sobre isso, até na ACE. O Grape Valley é uma comunidade. Então, você vai lá, você é empresário, tem problema, quer melhorar seu negócio? Vai lá, você vai encontrar desenvolvedor, você vai encontrar startupeiro, startups já constituídas, algumas que podem, inclusive, nascer em conjunto com você. E a gente se mantém jovem, Marcos. Agora, o duro é quando a gente tem as nossas certezas. Por sermos experientes, a gente começa a ter muita certeza, em vez de ter dúvidas de como será o futuro. Então, a gente precisa se aproximar, e esse acho que é a grande dica. E assim, que bacana, eu acho que é super relevante a questão do Grape Valley, né? Quero que você fale um pouquinho, porque é bem isso, né? Se você quer, de alguma forma, ser diferenciado, ter conhecimentos novos, você precisa muito perceber com quem você anda, né? Com quem você vai andar. Porque você andando com boas pessoas, e aí a gente até brincou agora há pouco, águia anda com águia, você de alguma forma você consegue puxar para você conhecimentos que você não detém por conta das pessoas com que você está convivendo, né? E aí eu sei que o Grape Valley tem pessoas sim diferenciadas, né? Hoje ela é uma comunidade, quero que você fale um pouquinho quantas pessoas, quantas empresas, quantas startups estão nela e o que precisa fazer para estar no Grape Valley, enfim, e o que o Grape Valley pode fazer de diferente para esse empreendedor que começa hoje ou que já tem seu negócio e quer inovar, quer ir para um caminho diferenciado de modo a rampar e, quem sabe, não ser um unicórnio, né? Unicórnio, a escala, virar unicórnio, claro, unicórnio. Valer mais de $1 bilhão. Olha só que legal. Gente, nós jundiaienses aqui, né, poxa, temos essa grande oportunidade. O Grape Valley é sem fins lucrativos, não tem custo para participar. É uma comunidade, você entra lá, grapevalley.com.br, vai ter os links de entrar. Você vai entrar num grupo WhatsApp para começar. Nesse grupo a gente não deixa mandar propaganda nenhuma. É um grupo para você falar o que você precisa e outras pessoas te ajudarem. E além disso, a gente manda no grupo os eventos. Então, uma vez por mês, na primeira quarta-feira do mês, exceto dezembro, janeiro, que é férias, né? Na primeira quarta-feira do mês, a gente junta todo mundo numa palestra, num conteúdo e no networking, que é o mais importante. Hoje já são mais de 750 membros aqui em Jundiaí, só de startups, que quando a gente fundou tinha 12 mapeadas em Jundiaí, hoje a gente tem mais de 150 startups mapeadas. Então você vê que a cena de inovação está aí. O que a gente precisa é se relacionar com ela.
Poxa, uma startup, tudo que ela precisa, muitas vezes, é um primeiro cliente. Se você é empreendedor, tem um problema, traga o problema, divida esse seu problema, e você vai ter solução. Hoje em dia tem gente que desenvolve, inclusive, inteligência artificial, que não tem uma aplicação só, cada segmento tem de um jeito. Você pode usar câmeras com inteligência artificial, você pode usar machine learning para estudar seus dados, você pode usar até prospecção com tecnologias e usar mais WhatsApp e outras coisas com inteligência artificial. Então, o grande passo, eu acho, é você sair, né, da sua zona de conforto e tentar continuar acompanhando a inovação, continuar empurrando e até se relacionando com pessoas que estão mais inovadoras que você nesse momento. E também trazer suas ideias, porque às vezes você é um cara super inovador, só que não tem tempo para implementar. Sabe aquela fase, né, Mark? Pô, essas ideias são legais, mas, eu estou em outra fase. Então, traz as ideias, acompanhe esses jovens. Mesmo que você for executivo e já trabalhar numa empresa, acompanhe uma startup, deixe sua mente um pouco mais jovial, né? Fique um pouco mais aberto às inovações, à nova forma que o consumidor espera se relacionar com a sua empresa, as redes sociais, o que está acontecendo, construa público, construa dados, isso tudo é muito importante até mesmo para quem não está empreendendo nesse momento. Sem dúvida. Alexandre, eu queria ficar aqui o dia todo conversando com você, um assunto gostoso, bacana, um assunto positivo, né? Quando a gente fala de inovação, de tecnologia, da inteligência artificial, enfim, a gente está falando de um assunto positivo. E positivo nos faz crescer, nos eleva, nos traz benefícios. Então, assim, é muito gostoso estar conversando com você. Mas nosso tempo é escasso, né? Para quem está nos acompanhando, está curtindo, compartilha depois com os amigos, com os colegas, enfim. A gente está no YouTube, Spotify, nas redes sociais, né? Acompanhe também, você quer dizer a sua rede social, enfim, onde as pessoas te encontram? O meu arroba é realtimemkt. Tá. Marketing em tempo real, realtimemkt. E no LinkedIn também, Alexandre Borim Cardoso, o meu último sobrenome. Fique à vontade, vai ser um prazer até interagir aí, super tranquilo. Entra lá também no site, eu tenho contato direto, prestos.com.br, alexandre@prestos.com.br é meu e-mail, podem escrever. Legal. A gente está sempre interagindo e gosta muito de interagir com esse público maravilhoso aí dos empreendedores, que tem as mesmas dores que a gente sempre teve. Sem dúvida. Alexandre, então, para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria que você desse uma dica, assim, ó, poxa, não posso sair desse podcast sem não dar essa dica vou conseguir ajudar muitas pessoas. Se você puder dar uma dica para quem nos acompanha, eu fico bastante grato. Perfeito. Então, a minha dica, né, não tinha preparado, mas a dica é: deixe de ser um empreendedor super-herói e junte-se com outras pessoas que podem te ajudar a fazer mais do que um super-herói faria. Procure a inovação, procure melhorar e evoluir o seu próprio negócio. Tudo isso, como você falou, é positivo, gente. A gente só tem que aproveitar a melhor parte da tecnologia. Exatamente. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a sua presença. De novo, se você gostou, compartilha, segue o Alexandre. E a nossa ideia é sempre essa, é trazer conteúdos relevantes com pessoas que possuem inteligências diferenciadas, de modo que você sempre cresça. Então, se você curtiu, coloca lá seus comentários, manda para os amigos, que na próxima semana a gente traz outros conteúdos relevantes para você ter sucesso. Meu muito obrigado. Obrigado.